E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Araújo, Geografia com Renato Araújo. E na aula de hoje a gente vai tentar aprender aí um pouquinho sobre fusos horários, como é que eles funcionam, como é que eles foram criados e qual que é a lógica por trás dos diferentes horários pelo mundo inteiro, ok? Não esquece, final do vídeo tem a dica do filme e espero que vocês gostem de mais uma Geografia com Renato Araújo. E aí, pessoal, vamos lá para essa aula de fusos horários. A gente vai tentar aí aprender um pouquinho como é que funciona o sistema de fusos horários. Antes de existir o sistema de fusos horários, cada país, cada região, cada lugar fazia o seu horário de acordo com o sol e falava que meio-dia era quando o sol estava a pino. Um dia, 24 horas, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. E isso causava uma confusão enorme, especialmente com o avanço da globalização. Por quê? Porque mercadorias, navios, comunicações que eram feitas entre vários lugares do mundo não sabiam que horário era em cada lugar. Para tentar resolver esse problema, países do mundo se reuniram na cidade de Washington, D.C. e realizaram a chamada Conferência Internacional do Meridiano, em 1884. Nessa conferência, eles decidiram que o meridiano de Greenwich, localizado ali na cidade de Greenwich, próxima a Londres, seria o marco zero, o meridiano zero de contagem de longitudes, ok? Então todas as longitudes do mundo começariam a ser marcadas a partir do meridiano de Greenwich, o meridiano que a gente vai chamar de meridiano 0 graus, ok? Uma outra coisa importante foi que, a partir daí, surge o que a gente chama de GMT, o Greenwich Meridian Time. As longitudes serão marcadas a partir de Greenwich e também os horários serão marcados a partir de Greenwich, ok? Aqui, cabe lembrar uma outra questão importante. A divisão dos planeta em 24 fusos de 15 graus. Então eles vão pegar o planeta, que tem 360 graus, e vão dividir em 24 fusos. 360 dividido por 24 vão dar 15 graus para cada fuso, ok? No século XX, com o avanço tecnológico, a gente não usa mais a sigla GMT. Vocês vão procurar, vocês vão ver que vai aparecer UTC, que é a abreviação oficial que você vai encontrar no mundo inteiro, que é o Coordinated Time Universal, o Coordinated Universal Time, tempo coordenado universal, que é esse horário que hoje é a partir de relógios atômicos, é o padrão atômico de horário que você usa, tá? Então é muito comum quando vocês forem procurar que vocês encontrem a sigla UTC. Vamos tentar entender aqui como é que funciona o sistema de fusos? Essa é a parte que eu considero mais importante para a gente aprender. Você tem que ficar bastante atento agora. Lembrando que a gente vai aprender como é que funciona o sistema de fusos teórico, ok? A parte teórica, não a parte prática, como os países querem. Ou seja, como é que eles fizeram o sistema de fusos. Bom, o meridiano de Greenwich, então, é o meridiano 0 grau. Eu estou circulando ali 0 graus, ok? De 0 graus até 7 graus e 30 minutos, 7 graus e meio, 30 minutos leste, e 7 graus e meio, 30 minutos, 7 graus e meio oeste, ou seja, uma distância de 15 graus, essa região, essa área de 15 graus, que vai do 7,5 oeste ao 7,5 leste, vai ser o fuso zero. A partir de então, a gente vai contando mais 15. Como você pode observar, 7,5 mais 15, 22,5, 37,5, 52,5, 67,5, 82,5, 97,5, 112,5, 127,5, 142,5, 157,5 e 172,5 leste. Ou seja, a gente foi de 7,5 somando mais 15, que é quanto cada fuso tem. Para leste, a mesma coisa para oeste. 7,5 vai somando mais 15. O que você precisa saber? Fuso zero, 7,5 para cada lado, 7,5 para leste, 7,5 para oeste, e a partir do 7,5 você soma mais 15. 22,5, 37,5, 52,5, 67,5, 82,5, 97,5, 112,5, 127,5, 142,5, 157,5, 172,5. Tanto para leste como para oeste, ok? Professor, mas
E o 15 com a 30, porque eu aprendo que é 15 e 30. O 15 graus, o 30 graus é o que a gente chama de meridiano de referência de cada fuso. Entre 7,5 e 22,5, o meridiano do meio é o 15 graus. Entre 22,5 e 37,5, o meridiano do meio vai ser exatamente o 30 graus. E assim por diante, tanto para leste como para oeste. Ou seja, o múltiplo de 15 significa o meridiano referência do fuso. Mas o fuso, ele vai de 7,5 a 22,5, 22,5 a 37,5 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tanto para leste como para oeste. Ok? É importante notar que para leste as horas aumentam. Isso se deve por causa da rotação da Terra. E para oeste, as horas diminuem. Por isso, cada fuso recebeu uma numeração. Para leste, como as horas aumentam, você tem o fuso 0, que é o de Greenwich no meio, 7,5 para cada lado, e aí depois para leste, vai aumentando. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 e o mais 11, ok? E para oeste, as horas vão diminuir. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Completando aí 23 horas, né? 23 fusos. 0, 11 para um lado, 11 para o outro. Lembrando que Londres fica exatamente no fuso 0, nessa região que vai de 7,5 oeste a 7,5 leste, e o meridiano referência é o meridiano de Greenwich, do fuso 0. Vamos imaginar que seja 14 horas no fuso menos 3, que por acaso é onde está São Paulo. Ou seja, para leste as horas aumentam. Então menos 2 vai ser 15, 16, em Londres 17, mais 1, 18, mais 2, 19, 20, 21, 23. Opa, aqui eu já vou até dar uma sugestão. Eu vou falar que em São Paulo é dia 15 de março. Passou da meia-noite, no mais 7, agora é dia 16 de março, né? Passou da meia-noite. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 horas da manhã. E para oeste, como as horas diminuem, 13 horas, meio-dia, 11 horas, 10 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, ok? Então nós temos aqui o quadro teórico de como são feitos os fusos, ok? Lembrando, esses horários que eu coloquei em verde são exemplos, tá? Que a hora muda todos os dias. Só que vocês viram que eu fiz 11, fuso 0, 23 horas. Professor, e o fuso 24? Qual que seria a 24ª hora? Aqui a gente vai pensar um pouquinho do outro lado lá do mundo, lá no Pacífico, onde passa a linha internacional da data. Eu vou traçar aqui a linha internacional da data, ok? A linha internacional da data, LID, é o meridiano 180 graus, ok? Essa é a LID. E nós vamos e nós vamos mudar o mapa, tá? Então, oeste vai ficar do lado que a gente normalmente vê o leste, né? Então, oeste de um lado, onde ficaria os Estados Unidos, né? O Alasca ali. E do lado leste, onde está a Rússia, o Japão, a gente vai colocar do outro lado. É como se você estivesse vendo o mundo ao contrário, tudo bem? A partir da LID, da linha internacional da data, nós vamos contar também 7,5 graus para leste e 7,5 graus para oeste, tudo bem? Ok? Que vai dar uma faixa de 15 graus, tudo bem? E aí, ou seja, do 180, 7,5 para oeste, 172,5, 180 para leste, 172,5. E de cada lado o fuso 11, que a gente viu lá na outra parte, né, no slide anterior, que a gente viu na figura anterior. O mais 11 ali da Rússia e o menos 11 aqui nos Estados Unidos. E aí você tem dois fusos 12. O menos 12 e o mais 12. Só que o menos 12 e o mais 12, que é o 12, na verdade o menos 12 ocupa 7,5 graus e o mais 12 ocupa 7,5 graus. Vamos pegar o exemplo anterior, que eu falei que era 6 horas da manhã do dia 15 no lado oeste e 4 horas da manhã do dia 16 do lado leste. Na parte do menos 12 vão ser 5 da manhã, do dia 15 de março. Na parte do mais 12 vão ser 5 da manhã também, só que do dia 16 de março. Ou seja, apesar deles terem a mesma hora, não é a mesma hora, uma vez que eles têm 24 horas de diferença quando você atravessa essa linha. Se você atravessa de leste para oeste, você ganha um dia. De oeste para leste, você perde um dia.
Tudo bem, pessoal? Essa é uma parte que tem que prestar bastante atenção da parte da LID. Não se esqueçam de uma outra coisa. O que a gente aprendeu aí na figura anterior e nessa figura é o fuso teórico. Não são os fusos que são utilizados na prática, porque os estados, os países, eles mudam os fusos, eles alteram, que é aquele mapa tradicional dos fusos que eles alteram para colocar cada lugar dentro de um fuso só, porque senão estados, países, regiões estariam em fusos diferentes. Até São Paulo estaria no fuso diferente, o estado de São Paulo teria 2 fusos, se fosse pensar pelo teórico. Aqui a gente vai ver até o fuso do Brasil. Agora a gente vai ver o fuso político, tá vendo? Que o Brasil altera ali os fusos para colocar os estados no mesmo fuso. O Brasil tem 4 fusos. O -2, que são as ilhas oceânicas, São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha, Trindade e Ilha de Martim Vaz. O -3, que é a hora oficial do Brasil, é a região sul, sudeste, nordeste e os estados do Amapá, Pará, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal, onde está Brasília, a famosa hora de Brasília. Esse é o -3, ok? O Brasil tem o -4 também, lembrando que é -2 das Ilhas Oceânicas em relação a Greenwich, -3 em relação a Greenwich, Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, -4 ali de verde. E o Acre e a parte ocidental da Amazônia, uma partezinha da Amazônia ali, fica no -5. Ou seja, o Brasil apresenta 4 horários diferentes. Tudo bem? Não se esqueçam que até o ano de 1986, se não me falha a memória, até 2018, o Brasil adotava o horário de verão. O objetivo do horário de verão é muito claro. O horário de verão serve para economizar energia. Ok? No entanto, existem estudos que falam que a economia já não era tão grande, que não era necessário, e o atual presidente brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou com o horário de verão, que fazia a gente adiantar o relógio 1 hora, mas somente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Só nessas regiões que é onde o sol fica durante a época do verão, né? Durante a época do solstício, ali da época do verão. Em 2019, 2020 é o primeiro em quase 30 anos aí, mais de 30 anos que a gente não tem horário de verão. Beleza, pessoal? Valeu! E aí, pessoal, gostaram da aula? Que bom! Pessoal, não tem outro filme que eu não possa indicar que não seja A Volta ao Mundo em 80 Dias, tudo bem? Não se esqueça, não estou indicando aquele lá de 2004, aquele lá eu não vi, para falar a verdade. Eu vi esse de 1956 que ganhou o Oscar de melhor filme, do Michael Todd. É um pouco difícil de achar, talvez mais difícil que o outro, mas essa é a verdadeira preciosidade, é o verdadeiro filme que você tem que ir atrás para poder entender melhor ainda a questão dos fusos horários. Vale muito a pena ver esse filme, A Volta ao Mundo em 80 Dias, baseado aí na obra do Júlio Verne. Pessoal, muito obrigado e espero vocês na próxima.